Permita-me apenas uma interpelação à mesa. Talvez tenhamos de ponderar este figurino dos requerimentos, porque com sinceridade, porque foram muito interessantes e muito importantes as respostas que o Sr. Secretário de Estado nos deu. Mas o que é certo é que existiria talvez a necessidade, agora hoje não será possível tendo em conta a inexistência de uma segunda ronda, mas talvez numa próxima ocasião sobre requerimentos, agendamentos por requerimento, tínhamos de ponderar a existência de uma segunda ronda, mesmo que ela seja curta. É uma sugestão que fica. Sobre o requerimento que o PCP que apresentou, portanto ele é bastante claro, ele incide essencialmente sobre 2 dos planos de ordenamento dos já conhecidos das áreas protegidas. O PCP tem assumido uma posição, já desde a publicação do plano de ordenamento e do regulamento do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida, sobre alguns constrangimentos e incongruências desse plano, que são conhecidas, o Sr. Secretário de Estado conhece-as bem, tivemos a ocasião de as discutir várias vezes nesta Comissão e também tem a ocasião de ter sido, permita-me a expressão, chateado várias vezes por este grupo parlamentar com perguntas por escrito sobre estes planos de ordenamento. Porém, há um outro plano de ordenamento que também consta do nosso requerimento e que também já foi alvo de discussão nesta Comissão, mas que agora podemos aprofundar a discussão já feita, porque agora temos, de facto, o projeto do plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina em mãos, conhecemos o seu conteúdo e sobre ele julgamos que também devem ser colocado um conjunto muito vasto de questões junto do Governo. As primeiras questões que queria colocar, e vou aqui inverter a ordem, são precisamente sobre o Plano Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Nós temos, para já, aquilo que temos em cima da mesa é uma contestação séria e vasta de todos os agentes comunitários dos locais envolvidos e dos concelhos envolvidos pelo plano de ordenamento. As autarquias, praticamente todas, se não estou em erro, já se pronunciaram contra o plano de ordenamento, inclusivamente o Conselho Estratégico do Parque acabou de aprovar um parecer negativo do plano de ordenamento, e há também um conjunto de outros movimentos, não sendo necessariamente institucionais, que têm vindo a levantar um conjunto de problemas. Não são só os da pesca lúdica, que foram os que tiveram talvez as movimentações populares mais significativas, mas há também já uma forte contestação por parte, por exemplo, dos regantes do perímetro de rega do Mira. E o que é certo é que o PCP já realizou algumas reuniões, o grupo parlamentar, com algumas destas entidades e muitas das questões que são colocadas parecem-nos da maior pertinência, nomeadamente aquelas que se prendem com o impedimento cego e, de certa forma, fundamentalista de alguns tipos de práticas tradicionais, em detrimento, beneficiando, por exemplo, ou pelo menos não se compreendendo a dicotomia, entre um proibicionismo total para algumas práticas tradicionais e uma permissividade total para grandes empreendimentos turísticos. Por exemplo, Sra. Ministra, eu sei que a Sra. Ministra é técnica de uma determinada área, eu por acaso, e não tem nada a ver, também sou técnico desta. E uma das coisas que somos educados a duvidar é quando olhamos para uma carta, para uma cartografia e verificamos que ela está sob a forma de mosaico. E quando vamos ao terreno, tudo o que olhamos à volta parece-nos precisamente igual. Os valores naturais são os mesmos, portanto, a mesma vegetação, a mesma tipologia geomorfológica, e na carta aquilo é um mosaico. E então fui investigar porque é que no plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina havia tanto mosaico na carta. E, curiosamente, esse mosaico corresponde, na maior parte dos casos, a empreendimentos turísticos em vias de aprovação nas autarquias. Ou seja, o plano de ordenamento, que supostamente deveria vir trazer os impedimentos e as limitações ao desenvolvimento de um conjunto de atividades, independentemente de quais são as atividades tradicionais, económicas ou turísticas, não interessa, está a ser feito à medida de alguns dos interesses que ainda tão pouco estão aprovados. Portanto, isto, Sra. Ministra, levanta as maiores dúvidas até sobre a credibilidade técnica daquele documento. E aproveito para perguntar porque é que o Governo não cumpriu a sua parte, nomeadamente do Ministério do Ambiente e do Ministério da Agricultura, no que toca aos compromissos que assumiu perante o Parque e perante o perímetro de rega do Mira e os regantes. Porque é que o Governo não cumpriu, por exemplo, a disposição legal, que é da própria autoria do Governo, que dizia que até à aprovação do plano, o Governo deveria realizar a cartografia dos valores naturais a preservar à escala de 1 para 2.000 ou 1 para 5.000.
Cartografia essa que é completamente inexistente, como sabe. E que mais deveria, inclusivamente, tomar todas as iniciativas de preservação e conservação necessárias para a integridade desses valores identificados. Ora, nós requeremos ao Governo uma listagem das intervenções do ICNB, no Parque Natural, ainda na anterior legislatura, no Parque Natural da Costa, do Sudoeste Alentejano, da Costa Vicentina, e também já fizemos essa pergunta aqui em comissão, e o Governo não foi capaz de nos identificar uma intervenção do ICNB, uma intervenção física. Do ICNB que não seja apenas a coima ou uma fiscalização sem resultados. Não há uma intervenção de recuperação de um valor, não há uma intervenção do ICNB numa regularização de uma ribeira, de uma regularização de falésia, não há uma única intervenção. Passando, e portanto, sobre isto, a grande questão que se coloca, Sra. Ministra, é se há ou não há alguma disponibilidade do Governo para dilatar um pouco o prazo de discussão pública, sem pôr em causa a utilidade e a necessidade e a urgência até de termos um plano de ordenamento e o seu regulamento, não é isso que está em causa, mas de o adaptar às necessidades que são levantadas também pelas populações. Sobre o plano, e vou terminar, Sr. Presidente, sobre o plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida. A Sra. Ministra respondeu a uma pergunta que o PCP lhe dirigiu e de certa forma, nós compreendemos perfeitamente a resposta, que a Sra. Ministra entende que não há nenhuma necessidade de revisão do plano de ordenamento, tendo em conta o pouco tempo de vigência, não é? Mas, Sra. Ministra, se em tão pouco tempo de vigência já foi possível detectar tantos problemas, talvez se justifique ainda mais a revisão. O que é certo é que, e deixo-lhe aqui, por exemplo, duas questões muito básicas. Como é que a Sra. Ministra justifica que seja proibido, num parque natural, no Parque Marinho, Lixo-Aldenha, fazer a pesca de cerco ao carapau, à cavala e à sardinha, que são espécies não endémicas, que vêm de fora e que são trazidas para dentro do parque precisamente pelo cerco, que vem, como sabe, à deriva com a rede montada. E a última pergunta é como é que justifica, por exemplo, que haja que a proibição da pesca à linha, que não seja proibida a pesca à linha, a não ser num conjunto de espécies, como é perfeitamente compreensível, mas que seja proibida a apanha ou a pesca submarina de espécies não protegidas. Obrigado.